Tá gravando? Tá. Então, boa noite de novo para todo mundo. Uma grande satisfação voltar aqui com vocês. Espero que estejam todos bem aí. A gente passou por um período que a gente ficou separado, não foi? Um ano e meio que eu não dou aula para vocês, né? Então, vamos voltar agora firme e forte. Espero não me separar mais de vocês até o 10º semestre. Ah, tenho duas turminhas. Tem a turminha da Andresa. A Andresa aí chegou. Saudade. Também outra turminha que eu estava um tempo separada. Tudo bem, Andresa? Legal, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, professora. Por aqui está jóia. Legal, legal. Que eu estava ouvindo a Andresa bem longe, bem longe. Vamos. Oi, boa noite, doutora Marisa, tudo bem? Oi, Luan! Como é que vai essa força aí, menino? Vai bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Que legal, hein? Faz tempo que eu não dou aula para. Eu não dei nenhuma aula online para vocês, né? É a turma do Luan e a turma da Verdade. Jéssica. Vocês estão em que semestre, Luan? Quinto semestre agora. Quinto. E da Jéssica é o 6º ou 7º, Jéssica? Sexto. 6º semestre. Vocês já têm que começar a pensar em TCC já. Depois eu passo para vocês aí uma live que eu fiz semestre passado. Eu dei aula de metodologia científica. E aí eu dei uma aula falando sobre escolha de tema e tal, para vocês já pensarem agora, já no TCC de vocês. Acho que vocês já tiveram metodologia e nunca é demais a gente relembrar esses tópicos, né, galera? Bom rever vocês, né? Para mim foi muito difícil começar essa história de aula online. Semestre passado, no final do semestre, comecei a dar uma de doida, comecei a ter umas crises de ansiedade. Aí eu achei que eu estava pirando, mas não, era só umas arritmias, uns negócios assim, mas agora eu estou bem. Eu fui no médico e ele falou que vocês não podem me contrariar. Aí tá beleza. Não me contrariou, tá beleza. Eu espero que vocês. Nós até cuspim todo mundo, ainda bem que eu tô longe. Espero que vocês não deixem o computador ligado e vão dormir ou vão assistir live. Fiquem aqui comigo, fiquem comigo aqui. O que mais? Ah, então, eu sei que vocês detestam slide, que slide para vocês é uma coisa do outro mundo, mas não tem jeito. Hoje a gente vai começar a apostilinha de vocês lá de direito do consumidor. Eu vou começar pegando leve com vocês, que eu sou sempre assim, eu sou igual traficante, eu dou uma pedrinha, aí depois. E essa primeira parte, pessoal, é parte histórica, então eu espero que vocês não durmam. Vou tentar aqui trazer para vocês de um jeito mais legal possível, mas parte histórica é parte histórica, né? Não que eu não goste. Mas vamos lá. Primeiro eu quero mostrar para alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Eu, Jéssica. Oi, meu amor. Professora, aqui as dificuldades essa semana. Ixi, não ouvi nada. Parece que você está falando dentro de um cano. Tá cortando tudo mesmo. Professora. Oi, pode falar. Então, acho que é geralzão, a gente não está conseguindo acessar o AVA. E aí eu queria saber se a sua matéria é modelo professor ou modelo instituição, se vai ser através de apostila. Ah, agora eu ouvi. Instituição. Instituição vai ser através da apostila. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vocês já estão conseguindo visualizar a tela? Tá jóia, perfeito. Sim. Vou comprar esse livro, hein? Tá no AVA. Então, vamos fazer o seguinte. Jéssica me lembra e a Andresa me lembra também, por favor. Eu tenho já a apostila, já mando para vocês, porque essa semana, vocês já são veteranos, vocês sabem como que é o esquema, né? Primeira semana de aula, começam a subir as disciplinas para o AVA, então
fica numa intermitência danada, né? Hoje eu vou falar para vocês, eu tô de coordenadora lá em Itapecerica, né? Acho que eu já contei para vocês. E assim, a resposta, deixei até uma resposta pronta para os alunos, para falar para eles que essa semana a gente está sem AVA, porque é plano de ensino, não sei vocês, aí você tem que fazer ajuste de horário nas disciplinas de vocês. Quebrando a cabeça aqui para fazer ajuste de horário, mas não estamos conseguindo por conta dessas disciplinas subindo. Mas para não ter prejuízo para nós, essa disciplina é modelo institucional, eu vou mandar para vocês já não, assim que acabar a aula, no intervalo, para que vocês tenham, aí eu vou pedir para vocês, sempre estudem 2 sessões da apostila, para eu poder, com exceção de hoje, que eu já sabia que vocês não teriam acesso à apostila, então eu vou começar mais devagar, e a partir da próxima aula, eu peço para vocês assistirem lerem, né, 2 sessões da apostila, para quando eu estiver falando aqui com vocês, ser uma revisão, aí fica mais fácil de vocês entenderem a matéria. E aí, pessoal, eu vou fazer algumas críticas à apostila, eu já li, né, já comecei a estudar essa apostila e já tenho algumas coisas assim que eu meio que não concordo com a apostila, mas aí, conforme a gente for, eu vou ativar o mudo de vocês, tá? Que senão o Kleber fica falando. E aí, conforme eu encontrar alguma coisa assim que não tenha muito a ver, eu já falo para vocês, tá bom, galera? Aqui a gente somos unidos aqui. O que mais que eu ia falar para vocês aqui de começo? Da apostila, vou mandar. Uma vantagem, né, que a gente tem nesse estudo aqui do virtual, né, pessoal? Tem vantagens e desvantagens, como tudo da vida, mas uma vantagem é que a gente consegue dar um conteúdo maior e mais aprofundado para vocês, né? Já que não tenho tantas interrupções, eu deixo vocês interromperem a hora que vocês quiserem, mas eu não me disperso tanto, né? E vamos supor, para eu dar uma aula para vocês lá na sala de aula, eu tinha que preparar umas 4 folhas para poder passar para vocês a aula. Agora, no ensino virtual, eu tenho que fazer pelo menos o dobro. Então, uma aula que vocês assistem aqui seria equivalente a 2 na sala de aula, se é que isso conforta vocês, né? Eu sei que vocês gostam do ensino presencial, né? Não se preocupem que direito não vai passar para EAD. A OAB é bem firme nessa posição, né, de que direito não pode ser EAD, tá, por conta da pandemia, né, apenas, né, a situação mundial. Teve aluno que achou que fui eu que fechei a faculdade, sei que vocês sabem que não fui eu. Então, vamos lá, galera, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu gosto, particularmente, de quando eu estudo uma matéria, primeiro eu gosto de ter uma visão global do que eu estou estudando. E para a gente ter uma visão global do estudo, a gente precisa ir no sumário dos livros, né? Então, eu vou arrastar até o sumário lá do livro. Vocês estão vendo aqui a apostila, que eu vou mandar já para vocês. E vamos lá. O que vai tratar essa nossa matéria, né? O que vai tratar do direito das relações de consumo? Olha lá. Primeiro vai falar da evolução nas relações de consumo. Essa primeira sessão é uma introdução à norma, como que surgiu, como que era antes, como que a gente começou a ter direito do consumidor. Depois, qual que é a relação jurídica do consumo? Nós vamos começar a falar na próxima semana. Quem que é o consumidor? Quem que é o fornecedor? Daqui vão surgir um monte de temas legais que a gente pode pensar no nosso TCC, né? Quem gosta dessa área. Quais são os princípios básicos, né? Já vai estar lá no artigo 6º do CDC. Opa, tá passando um trem aí. Direitos, os princípios lá do nosso CDC, princípios do direito do consumidor, né? Aí a gente sempre vai verificar que existe aquela correção das desigualdades, né? Vamos pensar que a gente aqui como consumidor, frente a um Banco Itaú da vida, a gente fica numa situação assim, né? De diferença. Então,
necessita mesmo de uma proteção maior pela vulnerabilidade que nós temos frente à situação consumerista, né? Os grandes meios de produção, os grandes donos dos capitais, eles iam esmagar a gente num processo judicial se a gente tivesse paridade de armas, né? Então, o CDC, ele é nosso escudo de proteção como consumidor. Aliás, né, pessoal, eu acho que quando a gente se fala de consumidor, todo mundo se sente consumidor, né? A gente quer defender aqui o nosso direito de consumo. Às vezes fala assim, você é eleitor. Às vezes a gente nem lembra quem a gente votou, né? Nossa posição como eleitor, como cidadão, nem tanto. Agora, consumidor, todo mundo se sente consumidor. Eu tenho essa impressão. Interessante. Depois, como que vão se formar os contratos de consumo? Formulação dos contratos, como que é a oferta, vamos lembrar do Jequiti toda hora pulando na tela da gente, será que o Silvio Santos pode fazer isso? Por que que faz? E aquela história do PlayStation, que as crianças ficam enchendo o nosso saco, liga a televisão, uma propaganda atrás da outra de brinquedos, e ainda no meio do programa tem o tal do PlayStation. O Kleber deve ligar direto lá para ver se ele ganha um PlayStation. Isso daí é propaganda subliminar. Nós vamos falar sobre propaganda subliminar. O Jequiti está assistindo lá o Silvio Santos, Jogo dos Pontinhos. Daqui a pouco você pensa assim, nossa, eu não sou feia, me faltam os produtos Jequiti. E aí você sai correndo para ver alguém que venda Jequiti para você comprar. Tudo isso são mensagens que entram para o nosso inconsciente, né? Será que a publicidade ela pode ser subliminar? Vamos aprender isso também, tá, pessoal? Nós vamos aprender sobre a publicidade, sobre a oferta, a formulação do contrato, o que é o pacta sunt servanda? Será que ele se aplica às relações de consumo? Será que eu consigo ir lá no banco ou estou comprando um carro? Aí a concessionária fala assim, Marisa, vai pagar como? Vai passar no débito esse carro? Eu falo, não, vou ter que financiar. Aí eles me mandam lá para o banco Volkswagen. Será que eu consigo negociar as cláusulas do contrato? Ou será que esse contrato é um contrato de adesão? Ele está pronto, eu só assino. Também vamos falar disso daqui na nossa aula de consumo. Estou fazendo essa propaganda aqui para vocês nunca faltarem na minha aula de quinta-feira. Execução, né, dos contratos, como que a gente executa, como são os contratos de consumo. Depois, essa matéria é maravilhosa, pessoal, vocês vão gostar muito. As práticas abusivas, né, elas estão no nosso cotidiano, extinção do contrato, responsabilidade. Nós vamos falar também a parte de extinção dos contratos, quais são as cláusulas abusivas, né? Extinção do contrato, responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço. Imagina só, né? O Kleber compra uma serra elétrica e essa serra elétrica decepa o bracinho dele, arranca o braço dele fora, né? Ou o pescoço. Responsabilidade por esse produto, ele explode, ele tem um vício oculto. Passou a garantia e ele tem um vício oculto. Por falar nisso, eu estava vendo esses dias, até estudando, né, a nossa matéria, a minha geladeira começou a fazer um barulho, tic, 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 estava me irritando, né? Que eu fico dando aula aqui na sala e a geladeira fazendo tic, tic. Aí eu pensei comigo, vai fazer 1 ano que eu comprei a geladeira, tinha 1 ano de garantia, então são 1 ano e 3 meses, porque são 3 meses que a gente tem de produtos duráveis, que a lei dá. E se o fornecedor te dá mais 1 ano, então eu pensei comigo na minha inocência, 1 ano e 3 meses, né? Aí eu fui olhar na garantia e verifiquei, opa, semana que vem faz 1 ano. E que eu olho lá no manualzinho da geladeira, eles colocaram os 3 meses da garantia legal junto com a garantia contratual. E isso está errado. Não pode. É 1 ano e 3 meses. Não são 9 meses de garantia contratual e 3 meses para dar 1 ano. Vocês estão entendendo? É 1 ano mais 3 meses. Primeiro a garantia
contratual, depois a garantia legal. Só que daí, né, eu pensei assim, putz, será que eu vou ter que ir no juizado especial por causa disso? E Ferreira, espeto de pau, né? Se fosse para o cliente, a gente iria, mas para a gente, eu já liguei rapidinho lá para exercer o meu direito de manutenção da geladeira. Mas vocês veem que o direito do consumidor está na nossa vida toda hora. E a gente vê as irregularidades. E por que será que para eles é muito mais fácil, é muito melhor eles colocarem dessa maneira? Porque ninguém tem acesso à informação, né? Somente alguns poucos privilegiados, né, que podem ter o acesso à informação. E aí, tendo acesso à informação, vão até a justiça cobrar seus direitos. E ainda tem condições de ir à justiça, né? Porque a justiça é cara. Então, para essas empresas é muito barato eles burlarem as normas do consumidor, infelizmente. Vamos continuar aqui. Foi um desabafo que eu fiz aqui. Depois, gente, responsabilidade civil, já falamos. Continuo aqui falando de responsabilidade civil, vício do produto ou do serviço, quando alguma coisa vem estragada, pode ser um vício oculto ou um vício aparente, consequência da responsabilidade, se esse produto estraga ou se esse produto causa alguma lesão. Em rápida síntese, bem rápida, pessoal, esse daqui é o panorama da nossa matéria. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da nossa matéria aqui de direito das relações de consumo. Deixa eu voltar aqui, ver se vocês estão ouvindo, tá tudo bem com vocês aí, galera? Opa, 43 pessoas, que legal, hein? A professora está me deixando a chance de me defender, né? Já mencionou 2 vezes aí, viu? Você tem todo o direito de permanecer calado, jovem, senão é 0 na sua prova. Você sabe que eu sou totalmente tirana e arbitrária, Calei-me. tá bom? Vamos lá, galera. Tá todo mundo bem aqui. Deixa eu dar uma olhada se tem alguém no lobby. Não, eu tirei aquela história de lobby aqui, porque senão fica aquele pim, bim, bim, bim. Se alguém quiser falar, gente, só me cortar. Não adianta levantar a mãozinha amarela, porque eu não tô vendo vocês. Eu vou ficar olhando aqui a minha tela que vai aparecer para vocês. Combinados? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui o materialzinho que eu fiz para vocês de aula. Que tá chegando aqui. Cadê você? Gente, eu apanho desse time, vocês vão ver. Como eu apanho. Vamos lá. Ah, eu não vou... Vai aparecer? Vocês estão vendo meus slides? Pouquinho, tem 300 só. Eu acho que eu não vou abrir o slide todo, senão eu vou perder a transmissão. Deixa eu ver se vai dar certo. Gente, me perdoe, eu não gosto muito de slide, não. Eu sei que vocês também não gostam, mas é que parte histórica não tem como de correr. Vamos ver se vocês conseguem ver, senão eu deixo pequenininho. Ixi, acho que vocês não vão ver nada. Não, não foi. Vou tentar mais uma vez. Não vai dar. Oxente, será que ele travou? Quem que tá com o microfone aberto, por favor, fecha. Aí, acho que vocês já estão vendo, né? Só me fala se tá vendo ou não. Mandei fechar o microfone, agora eu preciso. Olha como... Professora, agora tá Sim, aparecendo. professora. Aparecendo, joia. Eu pago R$1.000 quando eu peço para a pessoa responder, ela responde, tá, gente? Só para deixar claro para vocês aqui. Que Ai, meu ótimo que Deus, eu respondi.
Tá, vocês vão anotando aí que eu peço para o Francisco depositar para vocês. Vamos lá, agora vamos lá. Vamos então, galera, nossa sessão 1.1. Eu preciso olhar para cá, eu fico olhando para cá, olhando para cá. Sessão 1.1, vamos falar de uma partezinha inaugural, uma partezinha histórica, então abra o coração para mim. Evolução histórica das relações de consumo. Olha o menininho pensando aqui. Por que estudar evolução histórica, hein? Por quê, professora? Pelo amor de Deus, professora. Olha lá, para quê? Para compreendermos adequadamente o direito das relações de consumo no Brasil. Devemos questionar e verificar a origem e o surgimento das práticas do comércio, bem como as razões pelas quais a evolução socioeconômica demandou a construção de um microsistema de leis, que é o que a gente vai falar das relações do consumidor, é um microsistema que protegesse a parte vulnerável da relação comercial, que é o consumidor. Nós somos parte vulnerável e a lei vai proteger a gente. Mas aí o aluninho pode falar assim, professora, mas como assim? Mas e lá no artigo 5º, que todo mundo está dizendo, que todo mundo não, lá no artigo 5º que está dizendo assim, todos são iguais perante a lei. E aí continua. Aí ele fala, todos são iguais perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A gente aprendeu, né, lá em direito civil, que a pessoa, ela pode ser a pessoa natural, né, aquele que nasceu com vida, o ser humano, ou a pessoa física, aquela que teve o registro do seu ato constitutivo, então ela adquire personalidade jurídica. Então quer dizer que essas pessoas não são iguais? Eu preciso de uma lei para proteger o consumidor? Sim, graças à tal da vulnerabilidade do consumidor. Nós, então, vamos perceber na nossa matéria que essa igualdade é a tal da igualdade aristotélica. Eu tenho que dar desigualmente aos desiguais na medida de suas desigualdades. Ou seja, preciso corrigir externalidades, corrigir desigualdades. Dentro, então, do direito do consumidor, para todos os efeitos, o consumidor é vulnerável. Aí a gente vai, daqui a pouco, aprender, professora, a vulnerabilidade é a mesma coisa que hipossuficiência? Vocês já devem ter ouvido essa palavrinha, hipo, de pouco, suficiência. Nós vamos ver que uma é uma capacidade técnica. A hipossuficiência ela vai ter que ser provada. Agora, presume-se o consumidor vulnerável no mercado de consumo. O consumidor ele vai adquirir um produto ou serviço e ele vai estar numa posição de vulnerabilidade. Por exemplo, o ônus de provar, a gente sabe que no processo a regra é quem está falando tem que provar, mas o ônus da prova no direito consumidor ele pode ser invertido. Prove você, banco, que os seus juros não é extorsivo. Vamos continuar aqui. Então, quando a gente fala que nós precisamos de um direito do consumidor para corrigir desigualdades, é porque o consumidor ele é vulnerável, ele vai ter menos condições técnicas, menos condições financeiras, em regra, para poder enfrentar o mercado de consumo. Daí a necessidade, desde lá da Constituição de 88, o Código de Defesa do Consumidor é um pouquinho mais velho, né? Surgiu 2 anos depois, em 1990, mas lá na Constituição Federal já estava prevendo que o consumidor deveria ser protegido. Vamos passar um pouquinho adiante aqui. E aí, vamos um pouquinho mais para trás, vamos ver essa evolução como aconteceu. Prometo ser rápida e tenho que seguir o que está lá na apostila. Então, olha só, está aqui, antiguidade, a apostila começa a falar da antiguidade do Império Romano, né? A agricultura era a principal atividade, comercialização através do mar Mediterrâneo maravilhoso,
para abastecer as grandes cidades. Vejam só, eu tinha uma agricultura e a comercialização ali pelo mar Mediterrâneo. Aqui a gente não está falando ainda de consumo. Com a queda do Império Romano, olha a distância que foi. Dificuldade para proteger as fronteiras, invasões dos povos bárbaros, processo de ruralização e criação de pequenas vilas, né? Todo mundo lá foi para o campo e aí criou-se pequenos feudos, né? E começou então a criar aquelas cidadezinhas e começaram a fazer um comércio de troca, escambo. Eu planto tal coisa, troco com tal pessoa que planta outra coisa. Aqui a gente ainda não tinha a necessidade do consumo, do direito do consumidor, né? Porém, houve o ressurgimento das grandes cidades, né? Começou a aumentar o consumo dos produtos, né? Aquela troca passou a não existir mais, né? Fim do comércio de trocas e início do comércio de vendas. Começou-se a agricultura ser em maior escala e pôde-se, além de trocar, conseguir vender, né? E aí surge a nova classe comerciante, né? A burguesia. O mar Mediterrâneo volta a ser utilizado para abastecer as grandes cidades, começam as feiras e os comércios na Europa e o desenvolvimento comercial. Já vamos começar a ressurgir aqui. E, por fim, onde chega tudo e esmaga a gente, o início da ideologia capitalista. O que é o capitalismo, né, gente? Os grandes meios de produção em grande escala, né? Nessa forma, começou a ter aquela produção mais barata e em grande escala para poder vender para as pessoas, né? Aumento do lucro, acúmulo de bens de capitais. E aí nós temos, de um lado, a classe trabalhadora e os donos do meio de produção. Os trabalhadores começaram a ser pagos por meio de salário e poderiam adquirir os produtos e serviços, né? Busca pelo bem-estar social e individual, pautado no acúmulo de capitais, e iniciou-se, então, o avanço tecnológico e científico. E a partir da Revolução Industrial, né? Vamos substituir o homem pela máquina, né? As pessoas já começam a se aglomerar nas cidades, né? A automatização da indústria, capitalismo atingiu seu grau mais automatizado. Surgem as fábricas, minimização dos custos de produção e ampliação do lucro. Aí as pessoas começam a trabalhar em troca de salário e aquele salário aplica lá no comércio, na compra de produtos e serviços, né? Modifica os centros urbanos, maior exposição do consumidor a danos e riscos decorrentes da fabricação em série. Aqui ainda não tinha nenhuma proteção no consumidor. Monopólio dos produtos e serviços e alta de preços. Aí já começa a vir a necessidade de uma proteção para o consumidor. Fragilidade técnica e econômica do consumidor frente ao fornecedor, começa a surgir a necessidade de regulamentação jurídica das relações de consumo. Claro, né? Aquele trabalhador que recebia o salário dele, e a maioria das vezes, né, aquela pessoa trabalha para comprar a comida, não ia ter o dinheiro necessário para ir lá na justiça, para poder reclamar seus direitos, mesmo que fossem direitos civis. A gente vai verificar, né, que foi um grande avanço do direito do consumidor frente ao Código Civil, já que quando surgiu o direito do consumidor em 1990, a gente estava sob a égide do direito civil de 1916. E aí veio veio o próximo Código Civil em 2002, com vigência em 2003, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor 1990 e depois de 13 anos o novo Código Civil. 13? Não, 1990 e 2002, é isso mesmo. Só que ele teve vigência em 2003. Porém, galera, o que acontece?
Norma protetiva do consumidor, não interessa se ela está no CDC ou se ela está no Código Civil. O que for melhor para o consumidor, graças ao microsistema de proteção, pode ser usado. Eu me lembro, falando nisso, logo quando eu comecei a advogar, né? Eu estava conversando com uma advogada bem mais experiente que eu, e aí eu peguei, era uma ação de indenização, e aí eu coloquei na minha petição, eu lembro que eu coloquei na minha petição um pedaço lá do direito civil, na parte do direito, falei do Código de Defesa do Consumidor, falei do Código Civil, e ainda ela falou assim para mim, eu nunca vou esquecer, depois estudando, a gente vê como o estudo liberta a gente, né? A doutora, e eu admiro muito essa doutora, e todo mundo erra. Ela falou assim para mim, né? Ela pegou a minha petiçãozinha assim, e eu aguardando para audiência. Aí lá, Marisa, não fica misturando o Código Civil com o Código de Defesa do Consumidor, não. É um ou outro. Agora vocês imaginam, né? Eu aguardando para audiência, uma pessoa mais experiente que eu falando que eu tinha feito merda. Imagina o desespero. Tava bem, comecei a ficar nervosa. Falei, não pode? Não. Ou você usa um ou você usa outro. Besteira. Não, é um microsistema. Eu posso usar sim, eu posso misturar as matérias sim. Só que naquela hora, né, gente, parece que a gente fica inseguro com o que a gente sabe ou acha que sabe, começa a acreditar nos outros, né? Enfim, acabou dando tudo certo ali, mas eu fiquei totalmente desesperada. Mas hoje eu já digo para vocês com total segurança que, havendo conflito de leis ali, ou havendo leis sucessivas no tempo, o que for mais benéfico para o consumidor, você pode usar sem problema nenhum para fundamentar o seu pedido. Próximo, né? Vamos lá, no século XX, século passado, né? A proteção como direito humano. Começou então, vejam, né? Com o ápice lá do capitalismo, automação e produtos em grande escala, não tinha mais aquela economia de troca, houve a necessidade então de alguma proteção. E onde que ela surgiu? Vamos ver que ela veio lá do campo internacional. Surgem os contratos gerais, sem especificações hábeis a regular uma gama de transações com seus termos ditados pela parte detentora dos bens de produção. Óbvio, né? Quem tem dinheiro é que vai mandar, né? Posteriormente chamados de contrato de adesão. O que são contratos de adesão, pessoal? Contrato de adesão nada mais é do que um contrato pronto. Você chega, por exemplo, na companhia elétrica para trocar, colocar luz na sua casa, colocar luz no seu nome. Você vai e assina tudo que eles põem na sua frente. Você discutiu alguma cláusula? Não, é um contrato de adesão. A gente vai fazer um empréstimo no banco, abrir uma conta. Qualquer lugar que a gente vá, na faculdade, qualquer lugar que a gente vá, o contrato é de adesão. Isso significa, eu não consegui discutir cláusula nenhuma, diferente de quando você vai tratar com igual, que você consegue discutir a cláusula, falar assim, por exemplo, vai comprar um imóvel com o proprietário, aí você consegue discutir com ele, fala, olha, vamos diminuir as parcelas, vamos diminuir os juros, enfim. Você conseguiu discutir alguma cláusula com ele, né? Agora, na maioria das vezes, os contratos de adesão nos impedem de discutir qualquer tipo de cláusula. A gente chega, assina e pronto. Aí vem, né, os tradicionalistas, né, e até hoje isso é muito usado, eles vêm falar do tal do pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Se você assinou o contrato, acabou, tchau, tchau. E não é bem assim no direito do consumidor. O tal do pacta sunt servanda, ele vai valer desde que eu possa discutir as cláusulas. Se eu discutir as cláusulas, se eu contratei com a pessoa, ótimo, o contrato vai fazer lei entre a gente. Tem aquela história do combinado não é caro, mas aqui a gente combinou alguma coisa quando eu tenho um contrato de adesão? Não. Então a lei vai
favorecer o consumidor. Tanto é que as cláusulas sempre têm que ser interpretadas em benefício do consumidor. Estou falando tanto consumidor que eu estou me sentindo Celso Russomano aqui. Depois, o consumidor é incapacitado de opinar ou de deliberar acerca das condições impostas pelo contrato. Já que é um contrato de adesão, o consumidor não consegue falar nada. A única coisa que ele consegue falar é: não quero esse contrato, não quero assinar, vira as costas e vai embora. Aí ele fica sem conta no banco, ele fica sem energia elétrica, sem água, sem nada, né? Porque se ele não aceita as condições do contrato, não há contrato. Ele não consegue discutir cláusula, né? Então ele é incapaz de opinar, ele só pode dizer sim ou não. E como a gente precisa, a gente vai lá e assina, né? E aí a coisa começa a mudar a partir de 1973. Comissão dos Direitos Humanos, na Organização das Nações Unidas, elencou pela primeira vez a proteção ao consumidor como um direito fundamental. Olha, e ainda tem gente que diz que é contra os direitos humanos, né? Olha só, a Organização das Nações Unidas foi a primeira a proteger o consumidor, vejam só. Em 1985, a Assembleia Geral da ONU editou a Resolução 39248, asseverando sobre a vulnerabilidade do consumidor. O consumidor é vulnerável no plano internacional e elencando as primeiras medidas necessárias para a proteção dessa parte hipossuficiente. Tanto vulnerabilidade como hipossuficiência, a gente vai estudar com detalhes cada uma delas, vamos descobrir que hipossuficiência, existem vários graus de hipossuficiência técnica, hipossuficiência profissional, hipossuficiência, vários tipos, mas aqui, para a gente iniciar o nosso estudo, vamos pensar que eles estão em patamares diferenciados, por isso que a lei precisa igualar para poder trazer a proteção. Eles são mais frágeis, o consumidor é mais frágil. E no Brasil? Como que fica aqui no Brasil? Será que sempre a gente foi lá no mercado com o nosso leite estragado? O que eu comprei esses dias? Nossa, né? Só que eu não exerci meu direito, né? Porque a preguiça de voltar no mercado foi maior. Eu comprei um requeijão, né? Beleza, aí cheguei em casa toda feliz com o meu requeijão. Quando eu abri, depois de uns 2 dias, eu vi que já estava violado lá e já tinham comido metade do meu requeijão. Eu, obviamente, que não abri o requeijão a hora no mercado, né? Poderia voltar lá no mercado com o meu ticketzinho e falar: olha, comprei com a embalagem violada. Eles iam trocar sem problema nenhum, graças à tutela do consumidor, né? E como que começou no Brasil? Olha só, não foi logo rápido e fácil, não. Vamos ver. A Lei Federal de 1951, ó, 15.21 de 51, definiu crimes contra a economia popular. Fica aí a dica de estudo, eu vou compartilhar com vocês o slide e também a apostila. A Lei Delegada 4 de 62 dispõe sobre a intervenção do Estado no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de produtos de consumo. A Constituição acabou com essa intervenção aqui, só se for muito necessário. Constituição Federal de 88. Agora o negócio começa a ficar bom, né? Quem viveu esse tempo pós-88 está muito melhor de direitos. Incluiu a proteção do consumidor no rol dos direitos fundamentais. Vamos lembrar, os direitos fundamentais, eles não podem ser alterados nem por emenda constitucional, só podem aumentar direitos. Em tese, tá, pessoal? Que a gente vê que às vezes estão tirando, né? Mas, em regra não. É para ser assim. Os direitos e garantias fundamentais, lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, nós vamos ter as cláusulas pétreas.
E uma das cláusulas pétreas que diz que a Constituição é rígida e ela não pode ser alterada é a parte dos direitos e garantias fundamentais. Eu posso aumentar esses direitos, posso modificar para aumentar, mas nunca para tirar o direito do consumidor. Revoga, sei lá, o direito do consumidor. Não pode. Só posso aumentar, ampliar esses direitos. Então, ele é uma cláusula pétrea, é uma cláusula de pedra. Norma, essa parte aqui eu acho muito engraçada. Norma de ordem pública e interesse social, com impossibilidade de renúncia por meios de disposições particulares. Olha que legal. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Que o direito do consumidor é uma norma de ordem pública e de interesse social com impossibilidade de renúncia. Imaginem só que a gente, né, vai lá numa loja, a gente vai lá a gente vai lá no Mapping, na Buri, no Jumbo Eletro, chegar lá e falar assim, pois não? Eu gostaria de comprar essa geladeira. Aí o vendedor fala assim, olha, eu vou fazer essa geladeira para você pela metade do preço. Aí você já fica todo feliz, né? Opa, que legal, geladeira bonita, cabe um corpo, né? Cabe o Kleber ali, cabe o Luan aí, picadinho, os dois dentro da geladeira, que legal. Mas, ó, você vai ter que assinar um documento, Marisa, que diz que se essa geladeira quebrar, você não vai trocar, você não vai acionar garantia, você não tem garantia nenhuma. Pode ser, ela está aqui na exposição, não tem risco nenhum. Pode ser, vou lá, assino um termo, dá para você fazer a próprio punho? Dá. Eu, Marisa, não, renuncio ao direito de garantia, renuncio. E se essa geladeira explodir, também você não tem direito à indenização. Tá bom, assino. Não existe isso, pessoal. Não existe isso no direito do consumidor. Por quê? Trata-se de norma de ordem pública e de interesse social. Qualquer manifestação ou acordo entre as partes para afastar o direito do consumidor é nulo de pleno direito. O que significa isso? Não existe. O juiz, na hora que chega ali a petição para o juiz, o advogado não precisa nem ter suscitado. O juiz de ofício, sem pedido nenhum, já pode dizer que essa norma é cogente de ordem pública e que não cabe, então, você assinar nada ali dizendo que você não tem direito. Só que tem uma exceção. E na apostila eu não achei essa exceção, só se estiver lá para frente, lá para a seção 4. Mas eu não achei essa exceção, não. Quando se trata de banco, e eu vou mostrar para vocês já, né? Que ele fala que quando tiver uma cláusula do banco, uma súmula, vou mostrar para vocês a súmula daqui a pouco, vai dizer que se for o banco, não pode, aí precisa, o juiz não pode se manifestar de ofício. E é uma súmula do STJ, eu acho que eles devem ter um lobby, eu acho, não tenho certeza, muito forte, né, para poder ter uma súmula dessa que vai contra o que está escrito na Constituição. Enfim, quem somos nós? Mas eu vou mostrar para vocês a súmula já. Vamos lá. A tutela das relações de consumo no Brasil. Aí aqui, já chegamos aqui a partir da Constituição Federal. Já chegamos na Constituição Federal de 88. Vamos lá. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Na ADCT, também no ato das disposições constitucionais e transitórias, também tinha um prazo estipulado para que o legislador fizesse o nosso Código de Defesa do Consumidor, né? 6 meses. Mas o nosso legislador demorou 2 anos para fazer. Também no artigo 170 tinha uma norma do direito do consumidor que estava lá. No artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, da livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios. Um deles é a defesa do consumidor dentro da ordem econômica. Eu adoro a Constituição, ela é linda. Continuando, mitigação da autonomia da vontade em prol da proteção do consumidor. Voltamos àquela história lá da autonomia da vontade, já que às vezes o consumidor não pode manifestar a vontade dele, né, pessoal? Imagina como ele é vulnerável perto de um contrato de consumo, perto de um contrato de adesão, ele não pode... Opa! Desculpa. Ele não pode dizer que ele tem autonomia da vontade. A autonomia da vontade significa liberdade para discutir as cláusulas contratuais, como todos os contratos cíveis têm. Mas quando lida com o consumidor, ele não tem essa autonomia da vontade. Por isso é que ele está escrito aqui no texto, mitigação. O que é mitigação? Significa um corte. Não é bem assim, né? Ele está mitigado, ele está alterado. Então, eu vou alterar o princípio da autonomia da vontade, porque o consumidor é parte ali. Então, como ele é parte o suficiente, não tem essa história de autonomia da vontade, já que ele não pode expressar a vontade dele. Criação do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Uma dica para vocês muito legal é a seguinte: entrem depois no site do Planalto, coloca lá Código de Defesa do Consumidor, legislação em áudio, e baixem a Lei 8.078 de 90. É muito legal, vocês vão ouvir a lei. Eu que sou uma pessoa auditiva, eu gosto bastante de legislação em áudio, tá, pessoal? Então, quem quiser estudar o direito do consumidor, ficar craque, professor, eu quero ser o cara do direito do consumidor. Baixa aí a lei e já se intere do direito do consumidor. Sistema legislativo autônomo, mas submetido aos parâmetros constitucionais. Tanto o direito do consumidor, como todos os demais direitos da órbita jurídica, né? A Constituição, ela está lá no topo das normas, né? Ela tem que se submeter, o direito do consumidor e todas as demais legislações infraconstitucionais se submetem às ordens da Constituição. Nada pode contrariar a Constituição, né? Sob pena de inconstitucionalidade, né? Seja ela pelo controle difuso, ou seja, qualquer tribunal no Brasil, ou controle concentrado, que quem faz é o STF. Então, o sistema legislativo, nós temos legislação própria do direito do consumidor, que se submete à Constituição Federal, destinado a efetivar no plano infraconstitucional princípios constitucionais de proteção e defesa ao consumidor, que nós vamos ver já já. Estabelece garantias mínimas e diretrizes de condutas obrigatórias. Ixi, essa coisa foi a mais. Diretrizes de condutas obrigatórias nas relações de consumo. Por exemplo, boa-fé objetiva, né? A boa-fé objetiva, fazer uma propaganda transparente, dizer para a pessoa qual é o valor que ela vai pagar, discriminar quanto que ela está pagando de impostos sentido lato, de tributos, quais são os tributos que tem ali, a descrição no produto, né, do que é feito esse produto, uma letra que as pessoas consigam entender, indelével, ou seja, não vai apagar, você vai lá, compra um pedaço de carne lá, e aí você consegue ver a validade quando ela for embalada, sempre com essas condutas e garantias mínimas à proteção do consumidor. E aí, ó lá, vamos voltar para as normas consumeristas, né? Normas consumeristas como normas de ordem pública, ou seja, a vontade das partes não podem afastar. Insisto, salvo se você for um banco, inafastável pela vontade das partes.
possibilidade de aplicação de ofício pelo juízo, a fim de melhor resolver a lide posta em juízo e garantir a proteção da parte vulnerável. Possibilidade de aplicação de ofício pelo juízo, a fim de resolver a lide posta em juízo e garantir a proteção do vulnerável. O que isso quer dizer? O juiz ele pode, de ofício, declarar, né, mesmo se o advogado não pedir. Aí eu lembro de uma situação que foi mais ou menos assim, né? Ligaram para uma cliente minha, oferecendo para ela uma renegociação de dívida. Ótimo. E aí, nessa renegociação de dívida, de empréstimo, né, seria uma novação, estava fazendo um novo empréstimo. Falaram, olha, a senhora é uma excelente pagadora. Claro, né, era descontado do INSS dela, era descontado da aposentadoria dela, então não tinha como ela não ser uma excelente pagadora, né? Resumindo, ela falou, não, eu não quero fazer empréstimo, eu não quero. E aí, aproveitando da vulnerabilidade dela, né, era uma senhorinha que devia ter uns 80 anos, analfabeta, falaram para ela assim, olha, se a senhora não fizer esse empréstimo, foi o Banco Votorantim, a senhora vai perder o benefício. Só que ela entendeu, né, que benefício era a previdência, ela vai perder a previdência, então ela aceitou. Maravilha. E aí depositaram lá R$ 1.500 na conta dela, que foi o empréstimo, isso há 10, 12 anos atrás, né? Era dinheiro, né? R$ 1.500 era dinheiro. Depositou na conta dela, enfim. Começou a vir os descontos, né, na aposentadoria e ela desesperou, foi sacar o dinheiro lá e viu que não tinha, estava um desconto maior e tal, enfim. A gente acionou a justiça e tal, e pedimos tudo que a gente entendeu de direito, né? Pedimos multa diária, pedimos a nulidade do contrato, mas o que eu acho interessante aqui, e aplica-se nessa parte do ofício, foi o seguinte: a juíza entendeu, vamos voltar aqui no exemplo, né, para eu ser mais clara. Eu pedi, quais foram os meus pedidos para ela? A nulidade, a declaração de nulidade do contrato e que para ela, a declaração de nulidade do contrato, porque ela pega 1.500, tem que pagar 10.000, né? Declaração de nulidade do contrato, que eles parassem de descontar esse dinheiro dela, que ela não tinha nem mexido no dinheiro ainda que estava lá, e ela devolvesse o dinheiro, pronto. Só que o que o juiz entendeu na época? Que como ela não pediu esse empréstimo, ligaram para ela e forçaram ela a receber esse empréstimo, trata-se de amostra grátis. Por quê? Porque quando a gente não pede alguma coisa e mandam para a gente, sim, a gente pedia amostra grátis. Quando que eu ia imaginar que o juiz entendeu um negócio desse? Putz, eu queria uma amostra grátis dessa para mim, né? E eu achei muito legal, muito interessante, né? Eu não ia pedir isso, ia até falar, pô, amostra grátis, empréstimo. Mas o juiz entendeu e depois eu posso compartilhar com vocês uma sentença linda, né? Que o juiz, a juíza, né, lá de Itapecerica, a doutora Lena, ela colocou que já que a senhorinha, né, não pediu esse empréstimo e deram para ela o empréstimo, era uma amostra grátis. E veio também uma indenizaçãozinha em cima, já que a gente pediu multa diária pelo descumprimento da liminar, que a liminar estava dizendo que não era para descontar da aposentadoria, e eles continuaram descontando. Mas muito legal. Isso mostra, né, a efetividade da justiça, que o juiz de ofício. Agora todos eu falo que eu quero amostra grátis, vocês falam também, tá? Se mandarem algum produto, pode ser até empréstimo que não pediu, é amostra grátis. Agora eu aprendi. Na época, eu não fazia nem noção disso. Muito interessante, muito legal. Galera, vocês estão acompanhando? Vocês estão tudo quietinho? Estou até com medo. Vocês querem Tenho uma uma amostra dúvida, grátis? professora. Vocês querem uma amostra grátis? Quero. Eu quero. Vocês gostam de Aumenta dinheirinho, né, grátis. gente? Nossa!
há um tempo atrás, Sim. também tinha esse esquema com cartão de crédito, não é? Que os bancos mandavam. E como é que daí o banco entra nessa ou o banco não entra? Cartão de loja, essas coisas. Também muita gente usou e abusou depois que ficaram sabendo que se você não pediu, não assinou nada, o problema é de quem mandou, né? Pois é, pois é. Só que assim, né, galera, pouca gente tem acesso ao judiciário, né? O máximo que eles conseguem fazer é negociar com o banco. Mas se você for para o judiciário, aí o judiciário tem que fazer valer a norma do direito do consumidor. Eu acho muito legal, muito interessante isso. A venda casada e tudo mais. Pode falar, galera. Eu tenho uma dúvida. Por ser de ordem pública e de interesse social, as ações são abertas? Ela não tem segredo de justiça? É isso? Ou estou entendendo errado? Ó, você está confundindo os conceitos. Quando eu falo de ser de ordem pública e interesse social, significa, é a Luana, né? Que eu não estou vendo. Não, Sou Luana não, eu. Juliana, Juliana. Quem que está falando? Desculpa, que eu não estou vendo É a Juliana que está falando? Isso. Então, é que eu chamo você de Luana por causa que você é Juliana Luar, então eu acho que é Luana. Então vamos lá. O que significa norma ser de ordem pública? Significa que a lei está acima e ninguém pode contrariar a lei. Assim como no direito do trabalho, você não pode combinar com o seu empregador que ele não vai assinar sua carteira, que ele vai te pagar por fora. No direito do consumidor, você não pode combinar com a loja que você não tem direito à garantia. Isso que é norma de ordem pública. Qualquer papel que você assine renunciando o seu direito não vale de nada. Entendeu? Diferente de ser norma de ordem, diferente de ser sigiloso o processo. Ah, compreendi, professora. Entendeu? Obrigada. Imagina. Mais alguém, galera? Essa história do empréstimo de amostra grátis é legal. Depois eu vou mandar para vocês, gente. Foi um dos primeiros que eu fiz em 1975. O pessoal não tinha nem nascido ainda. Mentira, como que... Vamos lá, galera. Já estou entregando minha idade aqui. Estou falando muito rápido, galera? Também posso estar falando Não, muito professora, rápido. outra dúvida que daqui a pouco surge aqui no WhatsApp. Vamos ter intervalo? Como que surge no WhatsApp? Vocês estão conversando entre vocês aí, mandando figurinha minha? Que isso, jovens? Tem que falar Daqui a comigo. pouco eu te pergunto, já estou me antecipando, só isso. Que horas são, galera? 8h30. Ai, vamos fazer um intervalo. Gente, vamos fazer um intervalinho rapidão, então, e a gente volta? 8h30, a gente volta às 8h50, então. Pode ser? Marisa Russomano. Ô, Kleber, você sabe que você tá de DP na minha matéria só por causa dessa palhaçada, né? Primeira aula já está de DP. Tá de DP. Marisa Russomano, estando bom para... Nossa, Você nem matou ele ainda nessa aula? Você sabe que eu assisto bastante. Eu vejo aquele xerife do consumidor e o código e o tem um xerife do consumidor e o defesa do consumidor. Eu fico até 2 horas da manhã assistindo aquilo ali, meu. Você acredita? Sabe qual que é Sabe qual que é a força desses caras? É a câmera. Porque a gente pode chegar lá brigando, pegar um rolo de papel higiênico e falar que a gente só quer levar 2. Os caras só faltam dar na nossa cara. Se a gente não for para a justiça, a gente não consegue. Então, a força desses caras é que eles estão na mídia. Mas, professora, me permita fazer uma observação. O que acontece? Quando eu assisto, eu assisto já com o Código de Defesa do Consumidor do lado, justamente eu acompanho, né? O que eu acho interessante, porque a gente tem o direito, como a professora mencionou, o direito de exercer o nosso direito, só que o medo nos faz não exercê-lo. Não é isso? E a gente fica meio que com vergonha, talvez, não sei se pelo menos é pelo fato de... Mas você sabe o que acontece, Kleber? É que, por exemplo, um gerente de loja não vai fazer valer o nosso direito porque não está dentro da alçada dele.
Então, a gente precisa ir na justiça. A gente precisa ir na justiça. A gente pode brigar o tanto que for, fazer barraco. Eles não vão fazer valer o nosso direito. Agora, a hora que aparece uma pessoa que está com uma câmera, que vai passar em rede nacional, aí o negócio é diferente. Aí vem até o CEO da empresa e fala, dá tudo que ele quer. Essa é a diferença, essa é a grande diferença. Agora, nós, como pessoas comuns, a gente tem que se socorrer à justiça. Mas depois do intervalo eu conto uma história, uma outra história, tudo a ver com a matéria, tá? Não estou divagando, não. Porque não tem jeito, a gente precisa do direito consumidor para nos proteger. Beleza? Então vamos fazer um intervalo de 20 minutos, a gente está de volta, tá bom? Até já, Marisa, galera. boa Oi, amor. noite. Oi? Licença, eu queria tirar uma dúvida. Meu nome é Joelma, eu sou a nova aluna do campus Tabuão e eu estou um pouquinho aqui perdida. Eu sou aluna do semestre de Direito, eu queria saber se realmente eu estou na minha aula. Eu estou no terceiro semestre. Bem-vinda, viu, Joelma? Muito obrigada. Bem-vinda. Você está no terceiro semestre? Espera aí. Eu acho que você está na aula errada. Eu acho que... Espera aí. Aproveitar também, Marisa. Eu acho, Joelma, que você teria que... Oi? É azul, é Fusca azul, não é Fusca preta azul. Será, Joelma, que você vai fazer? Eu acho que você estaria na aula deixa eu ver. A aula turma da noite. Tem a aula da Luciana, Homem, Cultura e Sociedade, e a aula de tributário do Ronildo. Só que você está sem AVA, né? Chama o professor Francisco. O professor Francisco não mandou para você sua grade? Ainda não. O que acontece? Esse grupo foi o que ele me incluiu. É um grupo específico de semestre ou é um grupo unificado com todo o curso? Não, só direito. Só direito. Só que precisa saber que sala que você está, né? Porque como você é plano de estudos, precisa saber quais matérias que você tem que fazer. Chama o professor Francisco, fala assim, professor Francisco, estou na aula certa? Esse aí responde você. Tá bom? Tá bom, obrigada. Varia muito. Nada. Mais alguém, galera? Não. Então, até já. Até. Beijo. Meu. Até. Alguém está no grupo aí?
Olha eu falando com o microfone mudo, gente. Ai, meu Deus. Tô falando que não deu tempo de comer 2 hot dogs, comi 1,5 só. Que dó, vocês estão com dó de mim? Imagina comer hot dog, já tô imensa sem comer hot dog, imagina. Voltamos, galera, vamos voltando todo mundo, ó, que maravilha. Ó, a dona Ellen, faz tempo que eu não vejo a dona Ellen. Oi! E aí, meu bem, como vai essa força aí? Tá tudo Tá bem? bem, graças a Deus. Tô aqui deitada embaixo da coberta de pijama. Sacanagem, gente, sacanagem. Sacanagem fui eu hoje de manhã aqui, só com a parte de cima, a parte de baixo pijama, né? E essa janela aqui dando maior claridade, e eu pensando assim, e agora? Eu de short. Ai, que gostoso. Aí eu tive a grande ideia de desligar a câmera. Oh, meu Deus do céu. Fogo, né, galera? É complicado esses negócios de home office, né? Home office Verdade. é complicado. Complicado. Mas vamos que vamos, galera. Estou feliz de estar com vocês. Agora eu falei para o Chiquinho, pode me dar direito do consumidor. É um desafio. Espero estar contente de vocês. Espero que a gente consiga ultrapassar. E amanhã vocês têm aula comigo também? Acho que sim, né? Amanhã vocês têm aula de quê? Também, Pro. Também? Amanhã é Renato. O sexto, né, no caso. Ah, o sexto é o Renato, professor Bigode de Leite. É. Ah, então beleza. Então beleza. Então tá, já ia convidar vocês. Então a galerinha da Andresa, do Luan comigo, da Bruninha, da Anne e o resto lá com o Renato. Maravilha. Gente, se o Renato falar mal de mim, vocês me contem, que eu tô sabendo que ele anda mandando umas figurinhas minhas aí pros alunos. Quer saber? Deixa ele comigo. Vamos lá, galera. Não vamos perder tempo com isso, não. Deixa eu ver se eu consigo de novo aqui fazer. Vocês estão enxergando? Não. Peraí. Gente, deixa eu apanhar um pouco do Teams aqui. Toda a raiva que eu sinto de não conseguir compartilhar a tela, eu vou descontar no Kleber, tá? Vamos lá. Professora, a imagem para mim está ótima. Olha, gente, que irritação desse menino. Como que tá ótimo se eu não estou enxergando nada? Vai falar que o problema sou eu, hein? Onde que nós paramos aqui? Afastável pela vontade das partes. Eu lembro que foi mais ou menos aqui, hein? Ah, foi aqui. Estabelece condutas, mitigação, sistema autônomo. Deixa eu ver. Afastável Normas. consumeristas. Isso, consumeristas. Foi essa, né? Tá bom, galera. Isso. Vamos continuar aqui. Falta 40 slides só. Fica calma. Vamos ver se agora vocês... Vou ampliar aqui. Ah, voltou para a primeira. Espera aí, jovem. É o Kleber que foi pondo mal olhado na minha matéria. Passei diante. Normas consumeristas. Aqui, né, gente? Vamos lá, vamos começar. Vou beber minha aguinha aqui. Vamos lá. Então, a gente estava falando sobre as normas, né? Tá. Inafastável pela vontade das partes, o quê? A vulnerabilidade do consumidor. Já falei para vocês 15 vezes que se o consumidor for lá e assinar um contrato que ele abre mão, já que é uma norma de ordem pública, que ele abre mão dos direitos dele, esse papel não serve de nada, porque se ele for lá na justiça, ele consegue. E aí, antes do intervalo, eu estava levantando um debate aqui com o Kleber que eu achei muito interessante, né? E é interessante a gente falar. Às vezes, né, ele falou assim, professora, porque às vezes a gente fica com vergonha, vamos ver se vocês concordam comigo, a gente fica com vergonha de fazer valer nosso direito, e aí
E aí, quando a gente assiste televisão e vê, né, a galera lá, a patrulha do consumidor, o xerife do consumidor, cowboy do consumidor, né, o Consumidores em Ação. E aí a gente vê esse pessoal lá e a gente pensa, poxa, eles estão conseguindo o que eles querem, né? Eles estão conseguindo fazer valer o direito deles e eu, como conhecedor do direito também, operador do direito, eu também poderia fazer isso. E olha, gente, na minha opinião, o que acontece? Eu acho que essa galera só consegue, né, dobrar, só consegue fazer valer o direito das pessoas porque por trás dele eles têm uma câmera. E a câmera, pessoal, ela vai trazer a opinião pública, né, ali para aquela loja. Imagina a visualização de tanta gente, vai falar, pô, nunca mais vou comprar na loja X. Nunca mais vou mandar reformar meu carro na funilaria Y. Então, a força desses caras estão na câmera, na televisão. Então, se for a gente lá, pobres mortais, sem câmera, sem nada, e a gente for lá brigar, eles vão olhar para a cara da gente, primeiro vão achar a gente, vai falar, puta, o que você está pensando, está achando que é quem, né? E a gente não vai conseguir sair daquilo, porque primeiro que eles não têm capacidade técnica para entender o que a gente está brigando lá. E depois que eles não vão resolver, o que a gente vai ter que fazer de qualquer maneira? Ir para a justiça. A gente vai ter que enfrentar o judiciário, né? Vai ter que ir lá no juizado especial, né, do consumidor, para tentar resolver esses problemas, né? Porque muitas vezes, né, quando está lá o jornalista e briga e faz escândalo, até o dono da empresa aparece para querer resolver. Uma grande mostra que a gente tem, né, é que atualmente as empresas investem pesados na internet. Eles controlam todos os comentários, né? Tem uma loja lá no Instagram, ou que o Instagram é uma grande vitrine, Instagram e Facebook, né? Eles usam os algoritmos. A gente vai lá e pesquisa, por exemplo, a gente vai lá e pesquisa sapato X, eu com sapato. Ah, eu gostei desse sapato tal. Nossa, daqui a pouco tá toda a nossa internet infestada daquele sapato. Você vai até no site do Planalto, começa a brilhar aquele sapato, né? E aí eles investem pesado na mídia digital para poder afastar e resolver os problemas, né? Aí coloca as pessoas lá que reclamam, aí vem uma outra, chama para o comentário, chama e fala, olha, nós vamos resolver seu problema, porque eles não querem publicidade negativa. A gente, antes de comprar alguma coisa na empresa, a gente vai dar uma olhadinha no Reclame Aqui, a gente dá uma olhadinha lá no Google para ver se tem alguma propaganda negativa, já que ela consegue atingir muitas pessoas. Agora, quando a gente vai lá na loja, a gente geralmente não consegue, né? Geralmente a gente não consegue. Eu já tive vários processos do consumidor, acho que foi um que eu fiz, que eu lembro que foi mais, mesmo eu, né, sendo advogada há muitos anos e brigando muito, não consegui. E aí eu fico pensando, né, o Celso Russomano consegue graças à televisão, né, porque eu fui, falei com todo mundo, insisti em nada. O que aconteceu, né, eu bati no carro da pessoa, dei PT no carro da pessoa e no meu, né, quando eu vou fazer um negócio, eu gosto de fazer direito, né? E aí, a pessoa estava com documento irregular. Ela não tinha transferido para o nome dela ainda, né? E aí acionei o seguro para mim, para ela, né? Tal, ótimo, achando que ia dar tudo certo. Só que eis que veio que a pessoa não tinha transferido para o nome dela ainda, né? E ela tinha 30 dias, né? A hora que você vende o carro, você assina aquele papel do carro lá, o documento, e aí você tem 30 dias para transferir. Isso eu bati no carro dela num sábado e ia acabar o prazo dela na terça. E a belezoca, por causa de R$100, cento e pouquinho, não transferiu o carro. Enfim, galera, eu reclamei, liguei em tudo que foi canto lá da seguradora, falando, olha, eu quero pagar a menina, ela vai me acionar, eu já pago o seguro para não ter problema,
E como que eu vou escolher quem que eu bato o carro, né? Inclusive, na audiência, teve que ir para a justiça. Na audiência, disseram que não iam pagar o carro, porque o carro da menina estava irregular, enfim. E aí eu falei depois do juiz, eu falei, então, excelência, eu preciso pedir o documento do carro das pessoas antes de bater, porque o seguro, a gente paga seguro para o seguro evitar dor de cabeça para a gente, não é isso que está acontecendo. Enfim, onde eu estou querendo chegar? Briguei com Deus e o mundo para não processar. E tive que, no final das contas, processar, porque eles simplesmente não fazem. Você pode querer exercer seu direito, brigar, e eu fiz notificação e fiz o diabo, não adiantou. Temos que ir para a justiça. E é por isso, gente, que a gente está aqui, né, estudando e vamos fazer valer os direitos das pessoas, inclusive os nossos direitos, né? E por ser norma de ordem pública, é inafastável. Chega lá no judiciário, você vai e consegue o que você quer. Demora, não é tão rápido assim, né? E não é todo mundo que consegue ir, infelizmente, né? Infelizmente, inclusive o meu corretor do meu seguro já tinha me desesperançado, já tinha falado para mim assim, Marisa, muito pouco provável você conseguir. Falou isso para mim. Ele não contava com a minha astúcia, né, galera? Falei, o quê? Como assim? Ele não consegue. Se você bate num carro de uma pessoa com documento irregular, você não consegue pagar, você não consegue. Falei, não, consigo sim, que isso, não tenho culpa se o documento da pessoa estava assim, né? Porque... Enfim, galera, a justiça entendeu que o risco do negócio era da seguradora, não meu, né? Porque qual que era o problema da seguradora? Por que ela não queria pagar? Porque a hora que a seguradora paga, ela se subsume no direito de ficar com o salvado, que é o carro batido. Só que ela não poderia colocar o nome dela no documento do carro, porque ele não estava transferido direitinho. Ou seja, ela não queria pagar porque ela queria ficar com a carcaça do carro e pode ser que ela ia perder. Então ela estava jogando isso para cima de mim, falando, ó, não vou te pagar o seguro. Mas deu certo porque a gente foi lá e entrou na justiça. Então, ótimo que tenha opinião pública na televisão, acho que devia ter muito mais, né? Inclusive, a gente devia ter um Ministério Público mais atuante para ir lá e brigar pelos consumidores, igual aconteceu agora com a Enel, né? A Enel, né? Acho que todo mundo deve ter tido o mesmo problema. O que aconteceu, né? Ela, diante da pandemia, simplesmente a Enel não foi medir a luz de ninguém, né? E ela cobrou pela média dos últimos 12 meses. Ah, se nos últimos 12 meses, vou fazer uma média aqui e vou te cobrar. Maravilha. E na hora que voltou a medir a luz, o que ela fez? Ela foi lá no medidor e falou, opa, gastou mais do que o que eu cobrei, então eu vou cobrar tudo agora. Então as pessoas estavam recebendo contas de luz com valor duplicado, triplicado, né? Ela resolveu cobrar tudo isso à vista do consumidor. Então, o que a associação lá do consumidor, o PROCON, disse, né, o Capes apareceu lá, né, que é o ex-promotor de justiça, apareceu e falou que a Enel, ela tinha a opção, a prerrogativa de escolher. Ou ela cobra pela média, né, do como ela fez, ou alternativamente, ela cobraria o valor efetivamente gasto. Como ela escolheu cobrar pela média, ela não poderia depois cobrar o valor efetivamente gasto. Mas aí chegaram no acordo, pelo que eu vi, a Enel teve que pagar uma indenização milionária, né? Pelo que verifiquei, que eu verifiquei lá pelas notícias da televisão, ela parcelou lá, essa galera que ela queria cobrar à vista, ela parcelou em várias vezes, lá 10, 12 vezes. Mas mesmo assim está errado, porque se tinha que escolher entre uma coisa e outra, agora falta o quê?
está tendo um inquérito administrativo, né, do Ministério Público para verificar essa irregularidade, e aí o Ministério Público vai ter que ir para cima, né? E só doendo bastante no bolso dessas empresas para elas respeitarem o consumidor, né? Tem juiz que fala, né, que eu já vi muito juiz falando o seguinte: eu não consigo passar uma semana sem dar uma ação indenizatória contra a Telefônica, contra a Vivo, né? Telefônica tá antigo, sem dar uma indenização contra a Vivo, contra a NET, enfim, porque são empresas que descaradamente elas usurpam o direito dos consumidores, né? E eu sou a favor das indenizações serem com o conteúdo pedagógico, né? Doer tanto no bolso dessas empresas que elas parem de fazer isso contra o consumidor. Doa bastante no bolso delas, né? Para parar de fazer isso, porque o consumidor ele acaba não procurando a justiça pelo problema que é, né, o acesso à justiça é difícil. Mas durante as nossas aulas eu vou dar para vocês algumas dicas aí para vocês, que vocês vão poder usar aí na vida de vocês, né? Por exemplo, não pagar taxa de administração de conta. Depois eu mando lá para os representantes uma normatização do Banco Central. Vocês fazem uma conta digital lá no banco de vocês, pode fazer transferência, pode fazer tudo sem pagar R$1 de tarifa, né? Não tem aquela tarifa que acho que vem 40, 50 reais. Eu mandei a normativa para todo mundo, ninguém mais na minha família paga tarifa. Chegar lá no banco, o banco quer diminuir, fala, não, eu quero a tarifa básica do Banco Central, aquela que eu faço tudo pela internet e não pago tarifa. Ah, foi uma festa lá em casa, todo mundo faz isso, uma normatização do Banco Central. Deixa eu até ver se eu tenho o número dela aqui para falar para vocês. Vamos quebrar os bancos. Peraí. Eu mandei esses dias aqui, coitado do banco. Aí você chega lá e fala assim, opa, eu quero essa... Aqui, Banco Central, tá aqui, galera. Resolução 3919 da tarifa, acho que é tarifa básica. Depende do tanto que você usa, né? Se você quiser, aí você tem direito a X saques e tal. E aí diminui, mas pelo menos você não paga aquela conta por mês, né? Meu pai estava pagando, acho que era R$60 de tarifa por mês, um dinheiro que você não precisa gastar. Enfim, vamos que vamos, galera. Então, é inafastável pela vontade das partes, possibilidade de aplicação de ofício pelo juízo, aí eu falei para vocês, dei o exemplo para vocês da amostra grátis, que foi o empréstimo, obrigação do Estado de desenvolver política pública e assegurar, por meio da legislação infraconstitucional, os mecanismos necessários à defesa do consumidor. E é legal, né? Por exemplo, em Itapecerica, tá bom, eu não sei, mas em Itapecerica da Serra tem um PROCON bem atuante lá. O pessoal é bem atuante lá, faz bastante audiência lá e faz composição. É bem legal lá o trabalho deles. Criação do Programa de Defesa do Consumidor, que é o PROCON, entidade estadual e municipal vinculada à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Vejam, são políticas públicas que tem por objetivo elaborar e executar a política de defesa do consumidor. Vejam que legal. Aí aqui, o que eles querem? Eles querem fazer acordo para poder tirar a carga do judiciário, né? Então, o Estado, o município fomenta